ligou agora seu rádio, ligou agora sua emissora de TV, seu televisor aí, que acaba sendo nossa emissora, que a gente faz o que quer dentro de casa, né? Obrigada, então, por você estar comigo, tá? Essa é a TV Onda Digital, FM Onda Digital, onde a gente sempre tem convidados todos os dias pela manhã, onde você está recheado de informação, não somente do que acontece no Brasil, no mundo, na regional, seja no estado do Amazonas e no Pará, na 92.3 aqui em Manaus, 104.7 em Belém, onde você tem a possibilidade de sempre acompanhar entrevistas importantes, como eu falei ainda há pouco, autoridades, empresários e você vem se ver aqui também na FM Onda Digital. Bem, nosso papo de política, mais um, chegando agora. Na pauta do dia, política, aqui na Rádio Onda Digital. Após uma longa carreira de dedicação aos municípios daqui do estado do Amazonas, após uma grande dedicação, capitaneado por um pai que dizia, até no bastidor a gente conversando, dizia que a leitura liberta, né? Então, recheado de leituras, fomentado de muitas ideias, ele decide sair dos livros e vai para o campo. No interior do estado, ele sempre foi um player também, para quem estava lá na região sul daqui do estado do Amazonas, onde começou uma produção muito grande de grãos. E ele estava lá agindo arduamente para que os municípios daquela área pudessem crescer. Eu estou falando do ex-deputado estadual, ele que já esteve à frente de várias secretarias de Estado, não somente de Estado, mas também à frente de várias posições do serviço público, professor Luiz Castro, posso dizer, e quase esteve ali no Senado Federal, onde todo mundo apostava que ele iria entrar, um sonho que agora ele pode realizar também. Está aí com a pré-candidatura ao Senado do Estado e eu já vou conversar aqui com ele já para trazer esse fôlego que eu acho que vai. Agora vai, viu, Luiz? Obrigada pelo senhor ter aceito ao convite. Eu já queria há muito tempo lhe rever, acompanho seu trabalho enquanto jornalista e saber que agora eu acho que parece que vai, né? Vai para o Senado mesmo, né? Deus quiser, vamos lá. E trabalhando forte. Tem me seguido nas redes sociais. Não para de trabalhar, né? Isso, a gente, na verdade, tem um perfil, né, de interação com a sociedade. Para mim é muito natural. Num dia estar numa instituição que defende direitos de criança, no outro numa instituição que defende o meio ambiente, a minha interação com o setor primário, com a saúde e com a educação. Então isso faz parte do meu cotidiano. Até quando eu me afastei da política, eu continuei atuando na área social com esta visão, né, de que a gente precisa servir ao próximo, né? É um processo de construção, eu tenho fé também, fé cristã, e para mim é fundamental agir de acordo com os valores e os princípios que Jesus nos ensinou lá atrás, há 2000 e poucos anos atrás, né? E você está nessa trajetória agora, juntamente, capitaneada agora com o cargo, a pré-candidata, que agora é candidata ao governo do estado, Carol Braz. Sim. Como é essa nova roupagem até do próprio partido e como é que você se posiciona e está sempre atuante com a Carol, né? Tatiana, foi o seguinte, eu meditei muito, refleti muito antes de decidir voltar à política. Eu estava atuando na FAS, numa área muito interessante de saúde para os ribeirinhos, me realizando profissionalmente na Fundação Amazônia Sustentável, numa atuação que me agradava muito, me satisfazia muito como ser humano, e numa área técnica da área de saúde, porque eu também tenho uma formação nessa área. E aí eu fui convidado 2 vezes pelo presidente do PDT, ele veio uma vez, me convidou, veio outra vez e reconvidou, oferecendo o partido, o espaço do partido PDT para que eu concorresse. Da mesma maneira a Carol. E nós estamos aí nos apresentando, ambos, e eu acredito que as pessoas vão perceber que nós somos a única força independente dessa tradicionalíssima política do nosso Estado, que há 5 décadas perdura no poder. E o PDT me permitiu exercer essa independência e coadunado com uma identidade programática com a qual eu me identifico, do Brizola, do Darcy Ribeiro, né, o próprio senador Jefferson Pérez, do ponto de vista ético, que foi senador pelo PDT, e o Ciro, que tem um projeto para o Brasil. Algumas pessoas reclamam, o Ciro, ele fala muito, às vezes ele é um pouco agressivo no vocabulário,
Mas o Ciro é o único que vem dizendo o que ele propõe, o partido propõe para o país. Então eu achei importante isso, porque essa coisa de torcida de futebol, antecipar o resultado da eleição como se nós fôssemos escolher o Corinthians ou o Flamengo para jogar a final, sem dar oportunidade para os outros times, não é a minha praia. Eu prefiro que haja uma discussão política em que a gente debata o que é melhor para o país. E que a população perceba que ela não seja manipulada por essa coisa de Bolsonaro quer o Lula, Lula quer o Bolsonaro. E no estado do Amazonas nós devemos buscar uma via verdadeira de mudança. E no ambiente do estado, eu realmente não consigo me coadunar com os grupos que vêm se revezando. Eles brigam, voltam, não há coerência política nenhuma neles. E, para mim, coerência é um valor muito forte, muito importante na minha vida política e na minha vida pessoal. Eu me sinto mal quando eu não sou coerente e me sinto mal quando eu abraço uma coisa em que eu não acredito, só por conveniência. Então, recusei vários convites, porque eram convites muito agradáveis, muito convenientes do ponto de vista do Luiz Castro ser eleito deputado federal, mas não eram condizentes com uma coisa preciosa. Eu e a Carol temos independência política dos grupos que estão no poder há muito tempo. Essa retomada sua, a política amazonense, a política brasileira, na reflexão, o que você colocaria como diferencial para você se posicionar como nome ao Senado daqui do estado do Amazonas? Eu acho que há 3 diferenciais bem claros. O primeiro, já falei, a nossa independência. Nós não estamos ligados, vinculados, presos, condicionados a essa forma de fazer política que predomina no estado há praticamente 50 anos. Segundo, a questão ética, do ponto de vista de que a gente precisa valorizar políticos que querem servir a sociedade, não se servir da sociedade na linguagem popular, pessoas que querem exercer a política pensando no bem comum. E isso é algo que é muito forte, tanto para mim quanto para a Carol. E um comportamento compatível com isso, né? Eu renunciei na minha outra candidatura a vários privilégios, e fiz isso assinado em cartório, porque eu vejo o senador hoje como uma casta, é um ser privilegiadíssimo, além do alto salário, não discuto o salário, precisa ter um bom salário, tem uma série de privilégios, como, por exemplo, um plano de saúde que ele pode colocar qualquer dependente, inclusive sobrinhos e parentes mais distantes, para receber todo o apoio, por exemplo, de um Einstein, do Sírio-Libanês, à custa do povo brasileiro. E terceiro é que eu vejo, Tatiana, que há uma pobreza na representação política, não só do nosso estado, mas sobre a Amazônia. Nós estamos aí com a Amazônia sendo a região climática, ecológica, geoestratégica mais importante do planeta em relação às mudanças climáticas e ao clima. E eu vejo 2 ex-governadores que não colocam isso como pauta importante. Além do feijão com arroz, de você colocar as emendas e tudo, você precisa, de fato, trabalhar para levantar essas grandes discussões e buscar soluções que podem ser encaminhadas. Não adianta a gente saber que o Amazonas, a floresta amazônica, produz metade das chuvas que caem no centro-oeste, no sul e sudeste, e a gente não receber nada em troca dos outros brasileiros para ajudar o homem e a mulher que moram dentro da floresta, que protegem a floresta. A gente só diz não pode desmatar para o pecuarista, não pode desmatar para o agricultor do assentamento do INCRA, não pode desmatar por pequeno e médio produtor, mas não cria, de fato, os canais econômicos para que essa preservação ela redunde também em melhoria de vida para as pessoas que moram na floresta. Então, isso é muito importante. Daqui a pouquinho a gente retorna com o candidato, pré-candidato ao Senado pelo PDT aqui do estado do Amazonas, o Luiz Castro. E a você que está aqui conosco, intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Rádio Onda Digital. Ainda na pauta de política, na rádio e TV Onda Digital, para você que navega conosco, desde cedo eu já tive aqui, recebi o Henrique Oliveira, que agora é presidente do Podemos, e nesse exato momento eu estou recebendo o pré-candidato ao Senado pelo PDT no estado do Amazonas, Luiz Castro, que já tem uma vasta experiência política aqui na região norte do Brasil. E tem uma frase dele que eu achei assim interessante, e saber se ele declarou mesmo, que um dos principais objetivos dele em estar no Senado é acabar com a hegemonia do velho poder
lá naquela casa. Procede? Procede. A gente tem uma forma de exercer o poder arcaica, monárquica dentro do país. E nós precisamos, de fato, fazer com que a representação política venha da base da sociedade para cima e não de cima para baixo. Observar o exercício do mandato de muitos senadores é aquele dos acordos com alguns grandes empresários, não todos, com os governadores, prefeitos de capital e quando muitos prefeitos do interior, principalmente quando chega perto da eleição. Eu entendo que o mandato tem que ser exercido em discussão com a sociedade, tem que se conversar com as associações, com as entidades, com a sociedade civil organizada, o setor primário, o setor secundário, o setor terciário. O senador tem que representar a população do Estado, ele é um representante do Estado. Ele, portanto, tem que exercer isso dialogando permanentemente com as forças vivas do Estado, nas diversas escalas sociais e econômicas, mas ele não pode se restringir a um grupismo de elite que exclui a população da discussão das principais decisões que um senador deve tomar na sua atuação parlamentar. Falando em grupismo, falando em elite, que a gente sabe que os partidos obedecem o que a Nacional também decide, né? A Nacional vai e todos aqueles que estão dentro do partido acabam obedecendo. A gente está vendo com a federalização vários movimentos que antes eram de esquerda, direita, hoje acabam sendo centro-esquerda, centro-direita ou até todo mundo junto na mesma panela. Qual a sua visão sobre toda essa movimentação de federalização e também a posição do partido? Bom, com muita apreensão eu vejo a questão da federalização, porque ela vai ser decidida pelas cúpulas partidárias sob influência dos estados que têm mais deputados federais. Então serão 5 ou 6 estados brasileiros, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, quando muito a Bahia, que vão decidir sobre as federalizações. Estados menores, como Amazonas, Acre e Amapá, serão solenemente ignorados. Isso pode fazer muito mal do ponto de vista político, ideológico e eleitoral. Mas o PDT não entrou nessa dança. O PDT manteve-se alheio à tentação de formar federações. Houve uma única conversa muito boa com a rede, mas a rede optou por fazer uma federação futura com o PSOL. Então, nós tivemos a segurança de estar num partido que não vai nos colocar diante de nós uma situação constrangedora de ter que fazer um acordo completamente incoerente. Então, nós vamos manter a nossa linha de coerência e nisso aí o PDT foi ótimo. É um partido de centro-esquerda? O PDT é um partido de centro-esquerda. Ele é um partido que tem no seu DNA o combate ao racismo, a defesa dos direitos da mulher, uma prioridade imensa para a educação e também o direito das crianças, que é uma causa que é muito cara para mim como ser humano. Independentemente de exercer um cargo político, eu sou um militante da causa da infância. E o PDT tem tudo isso no seu programa partidário, no seu estatuto, né, na origem. Pode-se discordar do Brizola pelo estilo dele, pela forma, mas era uma pessoa de grande visão, né? E a gente tem essa coisa do Darcy Ribeiro. Eu sou um admirador do Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, um gênio, né? Uma pessoa fora da curva. Sim. E que instiga todos Família nós. Ribeiro, né? Família Ribeiro então, é incrível, né? Exatamente. E aí a gente está num partido... Quem é o seu eleitor, Luiz? Quem é a pessoa que vota no Luiz? Você fazendo uma análise assim, você acha que hoje o senhor, eu chamo você o senhor, né? Você mesmo. Você acha que hoje fala com qual eleitor? Quem é esse que aproxima? Eu falo, acredito muito com jovens que estão cansados dessa forma antiga, arcaica, corrompida, deturpada da política. Eu falo também com pessoas de diversas classes sociais, os profissionais da saúde, profissionais da educação, profissionais liberais, né, que eu tenho muitas relações. Falo com um micro e pequeno empreendedor. Outro dia foi ali um amigo que eu nem conhecia, se tornou amigo, entregar um almoço de domingo no iFood, e vários entregadores de iFood, pessoas. Eu falo também com aqueles que se formaram nas faculdades e estão desempregados, nos Ubers, né, sobrevivendo com imensa dificuldade. Agora, face a esse aumento da gasolina, a dificuldade aumentou muito. São jovens, são pessoas com sonhos, e elas não se veem representadas pelos que estão aí. Eu só sou candidato porque eu não me vi representado por nenhum dos pré-candidatos que estavam aí. Se
Se tivesse um outro político que me representasse, talvez eu não fosse. Para mim não era algo cômodo, não foi cômodo sair do meu trabalho na FAS, até porque eu dependo desse salário, né, para ir para um processo de construção. Então eu acho que perpasso diversas categorias. E do interior, o meu desafio é reconectar com um público que não me conhece tanto, além do meu município, em Vira, que é fácil para mim, Apuí, para os interioranos perceberem que nenhum dos pré-candidatos tem essa identidade de ter sido agricultor, de ter morado no interior, de ter sido prefeito do interior, que faz uma diferença enorme, Tatiane, para você compreender o universo de Manaus, o universo do interior, polo digital em Manaus, prioridade enorme. Ao mesmo tempo, setor primário no interior, onde vamos ter os clusters de turismo em alguns municípios próximos, aqui no Rio Negro. Nós precisamos ter toda essa visão. O que fazer para a Zona Franca de Manaus? Qual o papel do senador? Nós não temos uma empresa de cosméticos instalada na Zona Franca de Manaus, com toda essa riqueza de biodiversidade. Governadores entraram e saíram, nenhum deles e nenhum senador buscou atrair essas empresas para cá. É só um exemplo da bioeconomia, né? Temos muita coisa que pode ser feita com visão social, ambiental e econômica. Não adianta ter uma visão só ambiental, tem que ter uma visão econômica também. Sem visão econômica, a gente não vai conseguir construir as cadeias produtivas, as cadeias de valor para gerar emprego e renda. Eu fui para Envira e vi um empreendimento de café, torrefação de café. É a maior indústria de torrefação de café do interior do estado, de um jovem que foi meu aluno lá atrás e hoje é um empresário dinâmico. Quem levou o café para Envira, Cunilon, fui eu, que consegui ainda com o Dr. Cesário Dal trazer as primeiras sementes do Cunilon lá de Espírito Santo e semear os primeiros viveiros. E hoje nós temos uma indústria produzindo e torrefando café, abastecendo toda a região. É isso que nós precisamos fazer. Um trabalho... Criar em várias frentes do estado, né? E ter continuidade, Tatiane, né? Porque toda vez, como você falou, né? Todo governo que entra, ele muda, parece que ele... Não, vou retirar o que está funcionando e vou colocar para não funcionar, né? Começar de novo. É um eterno começo, né? É incrível isso. Isso parece ser uma sina do nosso estado, mas ela, olha só, Tatiane, o Amazonas tem o maior PIB, maior produção industrial bruta, econômica bruta do Norte e Nordeste, porém é o segundo estado mais pobre do Brasil, com o maior número de pobres e com o maior número de miseráveis. Só o Maranhão tem uma desigualdade maior. Este modelo é perverso. Não é a Zona Franca em si, ela é importante, mas são as políticas públicas e a falta de criação efetiva de um planejamento de desenvolvimento econômico sustentável. Agora nós temos uma grande oportunidade, como se diz na linguagem popular, do limão fazer limonada, que são as nossas ativos ambientais, que é a Amazônia. Temos que tornar a Amazônia atrativo de investimentos para a nossa bioeconomia, para o nosso setor primário, turismo, que faz parte da bioeconomia. Então, nós temos potencial. Um senador tem que ser uma alavanca, junto com o governador, junto com os políticos. Agora, se ele está preocupado só em manter o poder, em fazer acordo com prefeitos e não desenvolver uma atividade dinâmica para ajudar a economia do seu estado a melhorar, ele não tem compromisso com o futuro. Vida longa ao senhor, sabe, boa caminhada. Muito grato. A gente precisa de políticos que resolvam, de fato. Espero que essa sua caminhada agora, que não bata na trave, que o senhor faça gol, viu? Eu também espero, e é uma pré-candidatura humilde, simples, com uma equipe mínima. Eu sou como um Davi enfrentando os Golias. Mas Davi conseguiu, né, acertar a pedra na cabeça do gigante. E se Deus quiser, a população do Amazonas vai ajudar a mirar essa pedra para que coloque um Davi e tire esses Golias que estão há tanto tempo no poder. Obrigada, Luiz Castro. Muito grato. Um abraço ao senhor e à sua equipe também, e prontamente ter aceito também o convite de vir aqui na rádio e TV Onda Digital. Sinta-se em casa sempre. Muito obrigado, Tatiane. Um abraço para todos os ouvintes, para toda a equipe aqui da rádio. Obrigada também.